Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, para o qual convido mulheres que admiro, a minha seleção, sem reservas. Mulheres que deixam rasto como certos vinhos. A convidada de hoje é a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel. Nasceu em Lisboa em 1975, estudou na Sociedade de Belas Artes e formou-se em Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde trabalhou como investigadora. Já vamos perceber como chegou esta mulher à fotografia com um trabalho tão identitário. A Pauliana já expôs no Reino Unido, Itália, Bélgica, Grécia, Turquia, Marrocos, Cabo Verde, Dubai e, claro, Portugal, mas já vamos à conversa e também à importância da viagem. Nem de propósito, hoje estamos a provar um Les a Les da casta Avesso Branco de 2022, apropriando-me das notas de prova, vinho de cor palha aberta com reflexos esverdeados, com notas de laranja e algum amendoado. É um vinho delicado, fino, subtil e complexo. No conjunto apresenta-se harmonioso, encorpado e persistente. Rótulo azul e branco com os pontos cardeais a verde, um rótulo lindíssimo já agora. Olá, Pauliana. Olá, boa tarde. Acabaste de chegar da Guiné-Bissau. Certo. Foste fotografar. Fui. Acabei de chegar, estive lá, já tinha estado o ano passado. Eu estou a fazer um projeto que na realidade também tem a ver com o meu doutoramento, que é sobre um grupo de jovens transgênero em Bissau, que vivem em Bissau. Eu comecei o ano passado e obviamente é um assunto muito complicado. O ano passado consegui conhecer através de uma ONG que é a ENDA 4 jovens trans, e este ano o grupo duplicou. Tenho muitas histórias e aventuras para contar, mas é um assunto bem sensível, principalmente nos dias de hoje. E sobretudo num país como a Guiné-Bissau. Claro que eu tive que ter, por exemplo, tive apoio do Camões, do Instituto Camões, fiquei na cooperação portuguesa, isto o ano passado. Este ano, para além disso, resolvi dar um workshop de fotografia a jovens guineenses, que eu fui na altura do Carnaval e que correu super bem, porque eu gosto sempre desta partilha e troca. E eu ano passado tinha dado só um dia de workshop e percebi que havia vários jovens interessados em fotografar e que tinham muito jeito, sendo que alguns nem sequer têm máquina fotográfica, mas pediram emprestado, e foram 5 dias super intensos. E também fui com uma equipa de filmagem, porque estão a fazer, é uma produtora chamada Olhar de Ulisses, que é do Porto, e que através do apoio da Fundação La Caixa está a fazer um conjunto de episódios sobre fotógrafos portugueses contemporâneos, e eu vou ser um dos episódios. Então eu convidei-os este ano, porque eu fui convidada ano passado, convidei-os para vir comigo porque eles estavam interessados em filmar-me no meu trabalho, como é que eu costumo fazer, o que é que eu faço. E então foi assim, 3 em 1, foi super intenso. Tive 2 semanas em que não parei de manhã à noite, e foi incrível, pronto. Já tens muito mais mundo a juntar ao teu. Muito mais mundo, muitas histórias, e é para continuar. Ou seja, este projeto que eu estou a fazer, que se chama Kuma Kubumansi, que quer dizer, eles cumprimentam-se assim de manhã, que quer dizer como é que amanheceste, é o dia deles de manhã. E então eu que bonito, como é que amanheceste? Como é que amanheceste? E eu decidi dar este nome ao título do meu trabalho. E já houve uma primeira publicação ano passado na revista Granta, da Tinta da China. Aliás, foi um convite do Daniel Blaufux, e que o título da revista, porque é uma revista com vários artigos, chamava-se Graça, portanto quase como um estado de graça, em que eu fiz uma primeira publicação deste trabalho, e portanto já tem o título que eu gosto muito. Mas é um trabalho em contínuo, sim, vais continuar a desenvolver, sim. Vou. Como é que a investigadora, a geóloga, chega à fotografia?
Já lá vão muitos anos. Já lá vão muitos anos. Quer dizer, a geologia chegou a mim, assim como a fotografia, mais ou menos ao mesmo tempo. Porque eu, quando fui para a universidade, os meus pais não estavam de acordo em eu seguir uma via artística. Dada na minha geração era assim, apesar de eu desde cedo, como tu bem disseste, estudei pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes e estava sempre a desenhar, não a fotografar, era mais a desenhar, mas os meus pais não queriam, e eu tinha, de qualquer maneira, eu tinha também muito jeito para ciências, e eu, quando decidi o que eu queria fazer, uma coisa eu sabia, que eu não queria ter uma profissão que estivesse fechada num sítio das 9 às 5, queria ser independente, e eu sempre gostei muito de viajar. Aliás, a minha primeira viagem coincidiu com a minha entrada na Faculdade de Geologia, de Ciências. A minha primeira viagem foi ao Tibete, ao Nepal, em que... Tinhas quantos anos? 18 anos. Em que eu vou com o dinheiro que eu juntei, porque eu dava explicações de matemática, física e química. Aliás, eu saí de casa com 18 anos, não porque não gostava dos meus pais, gosto muito, mas porque queria ser independente e portanto, o que eu fiz foi começar a viajar uma vez por ano, por mim, em que fotografava com slides, e escrevia as minhas aventuras, e depois, quando chegava a casa, mostrava aos meus amigos e família e contava histórias, não só a nível das pessoas que encontrava, mas também da geologia, da paisagem, porque a parte de estar na natureza e da paisagem também foi sempre uma coisa muito forte em mim. Eu sempre gostei, por exemplo, de estar no deserto, já fiz uma viagem de 500 km de camelo disfarçada de tuareg, gosto de subir montanhas, já escalei a maior montanha do Irão, por exemplo, da Amavan, para falar agora do Irão. Portanto, eu sempre tive este componente de aventura, de conhecimento, de fronteira, do outro, de perceber modos de vida, e portanto a geologia e a fotografia sempre andaram passo a passo, sendo que a fotografia era a minha paixão. Eu, na altura, nunca imaginei que iria viver dessa arte. A geologia já era um modo de vida, lá está, eu fiz a faculdade, depois fui fazer Erasmus em Cardiff, isto assim muito resumidamente, mestrado, investigação na faculdade, sendo que depois a fotografia, de repente decido ir fazer um workshop com um fotógrafo da Magnum e da National Geographic, que era o David Alan Harvey, que estava cá em Lisboa. Ele ficou muito admirado com as minhas imagens, com a qualidade, e ele estava a acabar um trabalho sobre diáspora ibérica aqui, a diáspora ibérica em geral eu nunca tinha dado em Portugal, e eu perguntei se ele quisesse, ele podia ficar em minha casa. Então isto passa para ter um fotógrafo em minha casa, na realidade a fotografar a mim, aos meus amigos, ao meu modo de vida. Na realidade eu aprendi imenso com isso, e foi por causa dele que ele às tantas insistiu a dizer: Paulina, tens de começar a publicar o teu trabalho, se está na gaveta ninguém vai saber, tu tens histórias incríveis para contar. E então eu fui bater à Grande Reportagem, na altura uma revista dedicada à fotografia e à viagem, e o meu primeiro trabalho que foi publicado foi precisamente sobre o Irão, sobre uma viagem que eu tinha feito ao Irão e sobre a condição das mulheres e dos jovens, e a partir daí depois entrei no curso da Gulbenkian de criação artística, que de 300 e tal candidaturas foram selecionados 12 pessoas, que formámos o coletivo Os 12, e eu fiquei muito admirada porque eu não tinha formação em fotografia, e depois a partir daí entrei no coletivo Câmara Foto, depois entrei na galeria 3+1 Arte Contemporânea e nunca mais, e depois tive que decidir, isto só para fechar aqui o ciclo, porque não dava para fazer as duas coisas bem. E as duas coisas eram muito importantes, então eu tive que decidir, e deixei a geologia para ser... Nunca se deixa, imagino, não é? Quando hoje em dia vais viajar, tens sempre esse olhar também sobre o que te rodeia, não é? E conto às pessoas, elas ficam ainda muito admiradas. Ainda agora fui, antes de me ir embora
de Bissau, fui à Feira do Artesanato com uma amiga que está lá, portuguesa, a viver, a Maria Mineiro, e fomos às compras e eu estava a comprar colares, não sei o que, eu estava a explicar: Maria, isto não é pedra, isto é plástico, isto não é verdadeiro. Saber, ou seja, por exemplo, saber ver o que é verdadeiro, não é? Ou saber reconhecer as pedras, os metais. E as pessoas ficam um bocado admiradas porque não estão à espera que eu tenha esse lado. Claro que é sempre um acrescente, eu acho que é maravilhoso. Conhecimento nunca é demais, exatamente, não é mesmo? Exatamente. Fiquei agora curiosa, essa viagem ao Tibete com 18 anos, não foste sozinha? Foi com o meu namorado da altura. Quanto tempo ficaram no Tibete? No Tibete ficámos 10 dias, antes estivemos no Nepal. E também há que referir que quando entramos, nós passámos a fronteira a pé para o Tibete. Os chineses não deixavam andar sozinhos, então nós tivemos que integrar um outro grupo em que tínhamos um guia chinês para poder fazer a viagem. Mesmo assim, eu, que sou um bocado... então, eu levei umas fotografias... Tu és aventureira. Eu sou um bocado aventureira e gosto de... Pisar o risco? Pisar o risco, mas no bom sentido. Eu comprei umas fotografias do Dalai Lama no Nepal, umas 10, 15, e escondi na minha caixa de lápis e canetas, e então em cada templo que eu visitei entregava às escondidas uma fotografia do Dalai Lama a um jovem, a um monge, e a maior parte deles ficava a deitar lágrimas nos olhos e escondia logo e fugia porque, por exemplo, no meu guia do Lonely Planet, que eu na altura usava um guia, na fronteira um guarda rasgou a página que tinha uma fotografia do Dalai Lama e eu tinha mata delas guardadas comigo e isso deu-me muita satisfação. Desde essa viagem, muitas viagens se somaram. Sim. Tu tens viajado muito e que bom, viajas e trabalhas, é bom poder fazer as duas coisas. Alguma vez correste um risco grande? Imagino que vais planeando as tuas viagens, no entanto, há sempre aqui o lado do imprevisto, o imprevisível que surge quando nós não contamos. Já terás corrido um grande risco? Correr um risco de ou seja, vou planeando, sendo que as minhas viagens são muito, eu basicamente tenho a partida e a chegada e preparo, mas eu gosto muito de ficar com locais quando é possível, não é? E portanto é sempre uma aventura, eu nunca sei o que é que eu vou encontrar. O risco que eu corri, quer dizer, sempre corri pequenos riscos, mas eu sempre soube de alguma forma dar a volta. Talvez tenha a ver com a minha experiência, mas o facto de eu ser mulher e muitas vezes não estar acompanhada ou estar acompanhada por outra mulher, o risco é sempre maior e é verdade que já tive algumas ocasiões que ou tive que fugir, ou, enfim, mas nunca me considerei tipo, agora estou feita. O único risco que eu tive foi em termos de saúde numa segunda viagem que eu fiz ao Mali. O Mali é um dos meus países de eleição e eu era amiga do Ali Farka Touré e fiquei a viver na casa do Toumani de Abaté, portanto tenho uma ligação também muito forte à música. Mas da segunda viagem eu apanhei febre tifoide. Há vacina, é verdade, mas eu quando fui para lá a vacina estava esgotada e pronto, e uma pessoa acha sempre, está esgotada, mas também não hei de ter cuidado, não há de acontecer nada. Mas a verdade é que eu estava a fazer uma turnê, havia uma série de concertos, festivais em homenagem ao Ali Farka e eu estava a fotografar isso também, e quando chegámos à terra natal do Ali Farka, que é Niafunké, que é no meio do deserto, depois de uma travessia pelo rio Níger, depois de um concerto eu vou para casa e, desculpa a expressão, mas eu começo a cagar sangue e quase que desmaio, e um amigo meu que estava comigo, o Tiago Angelino, leva-me em braços para o único hospital que havia num raio de 500 km. Porquê? Porque o Ali Farka, com o seu dinheiro, tinha decidido construir na sua terra natal escola, hospital, portanto todas essas
facilidades que ajudam, não é? Pronto, eu fui salva porque de facto havia lá um hospital e porque o médico percebeu logo o que eu tinha e porque levei logo soro, que me levaram a casa durante uma semana, e passado uma semana eu fiquei bem, mas se eu não estivesse ali tinha ido desta para melhor. E portanto, a partir daí eu sempre tive, mas tenho muito cuidado. Por exemplo, eu agora em Bissau tive 2 semanas e achei que, havendo malária, por exemplo, que era bom fazer a profilaxia, porque nunca se sabe. Há ensinamentos que ficam de cada viagem, de certeza, não é? É isso. Bom, lembro que nesta conversa estamos a beber um avesso Les a Les branco de 2022. Qual será a marca do teu trabalho, Pauliana? Há um lado transgressor que valida a diferença, um certo exotismo também, por vezes, sem querer construíste aí o teu mundo, ou o teu mundo como fotógrafa é muito mais amplo e abrangente? Pronto, eu já ando nisto há mais de 20 anos e é por isso que também estou a fazer um doutoramento. Eu acho que o meu trabalho é sobretudo social e de alguma forma político, não é? Social, político, e neste momento, por causa do doutoramento, também estou a estudar essa parte mais teórica e relacioná-la com a minha prática, que acho que é muito importante, e ao longo destes anos eu tenho estudado a juventude nas suas várias facetas, em diversos países, contextos, línguas, e interessa-me sobretudo os grupos marginalizados e as questões de género, que lá está, que fiz agora em Bissau e que estou a fazer com o New Age Kids, é uma constante no meu trabalho. O que é que te fez seguir esse trilho? Qual foi o primeiro momento que te despertou interesse em particular? Desde sempre. Eu lembro-me, a minha primeira exposição, por exemplo, foi sobre o Finalmente. Eu sempre me achei fascinante as pessoas que põem em causa a sua identidade, até porque a identidade não é fixa, a identidade é transformada e é induzida por uma série de fatores médicos, legais, sociais, mediáticos, etc. E eu tenho cada vez mais isso presente e eu admiro muito, e é na fase quando se é jovem que se põe em causa todas estas questões, eu admiro muito as pessoas que se assumem e têm coragem de o assumir, apesar de tudo à volta que os rodeia ser contra. Às vezes pondo em causa a sua própria vida. Muitas vezes, aliás. Uma das minhas, agora em Bissau, uma das minhas jovens trans que tem 19 anos, no dia em que eu me fui embora, foi espancada e desmaiou por ser diferente. Portanto, e o mundo está a regredir em vez de evoluir. Portanto, eu acho que estes trabalhos são urgentes e não é só as questões de género. Por exemplo, também fiz um trabalho sobre a comunidade cigana algarvia. Lá está, a comunidade cigana é um grupo ostracizado que sofre xenofobia, questões de racismo. Tudo isso é o que me interessa no meu trabalho. Como é que se sabe já agora, indo mais ao detalhe, como é que se sabe que aquela é a fotografia? A fotografia tem de dialogar com quem a vê, primeiro com a fotógrafa, neste caso, depois com o público, ou nada disto? Isso também é outra coisa que eu, com o evoluir dos anos, acho que uma boa imagem, fala logo, não é uma imagem, mas para mim uma imagem cada vez mais não é a imagem só por si só,
mas é como eu crio a imagem. Para mim, uma imagem é uma... E então com os jovens com quem eu trabalho, é uma colaboração, é uma relação, é uma partilha. Aliás, acho que era a Ariela Azoulay que dizia que a imagem é um contrato civil e há uma grande responsabilidade ética. Eu cada vez mais sinto isso, e mesmo agora, por exemplo, estando em Bissau a fotografar, claro que eu estou lá para fotografar, mas para mim o mais importante é o antes ou o depois da fotografia, é as relações que eu crio, o companheirismo, e depois eu acho sempre que a imagem que eu crio é uma colaboração entre mim e o retratado, não é? E eu acho que isso depois sente-se, lá está, falando depois no espectador, acho que isso sente-se que aquela imagem é esse produto desse respeito, dessa colaboração, e para mim só faz sentido assim, fazer um retrato assim. Para mim não faz sentido chegar a uma pessoa que mal conhece e dizer, olha, encosta aí à parede, põe esta roupa bonitinha e faz esta pose. Isso para mim não me diz absolutamente nada. Também é preciso esse trabalho. A questão é que não é o teu, não é? Sim. Assustada com o mundo da inteligência artificial? Não. Quer dizer... É importante ouvir isso também, porque poderias pensar que o teu trabalho de muitos, estará ameaçado, mas haverá sempre espaço para essa proximidade que tu constróis. Pois é, isso é que a inteligência artificial não vai conseguir fazer aquilo que eu faço. É impossível, não é? As aventuras, as relações que eu tenho, o que eu crio com as pessoas, uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Mesmo que tente reproduzir uma imagem minha, e muito bem, isso para mim eu comparo um bocado, acho que tu sabes, eu ainda faço o trabalho em película, sendo que agora também já o estou a fazer em digital, agora faço os dois porque os meus filmes deixaram de existir, que é na Fuji, eu fotografo em médio formato e está cada vez mais caro, então eu comprei uma digital médio formato e eu uso como se fosse analógico, ou seja, não vejo logo o que eu fotografo pouco, e então ando nesta dicotomia, mas a verdade é que quando eu olho para uma imagem digital e uma imagem analógica, eu sinto a diferença, não sei explicar. E, portanto, eu acho que uma pessoa olhando para uma imagem, seja analógica ou digital, e uma feita com inteligência artificial, não sei se... Ainda percebemos bem a diferença, mas se calhar no futuro não se perceberá. Quer dizer, eu estou a dizer ainda percebemos, às vezes já não percebemos, dependendo do grau de qualidade. Exatamente. O mercado estrangeiro percebe melhor o teu trabalho, Pauliana? Nem por isso. Acho que ambos os mercados, acho que quem conhece o meu trabalho e me conhece, quer seja, e eu exponho muito também lá fora, ainda agora há poucos meses tive várias exposições, uma em França, uma na Sérvia, Itália, mas eu sinto o mesmo grau de curiosidade, paixão. Sim, por exemplo, agora na Sérvia estive a expor o meu trabalho que eu fiz sobre os jovens micaelenses na ilha de São Miguel, e lá está, se calhar por ser uma ilha e ser um pouco exótico para eles estavam super curiosos e perguntavam tudo e mais alguma coisa. Se calhar um português, como já se sente mais próximo, já não sente essa diferença, mas eu sinto que a abertura é a mesma e o interesse. Andas sempre com a máquina contigo? Não. Por exemplo... Hoje não tenho. Vieste para esta conversa sem a máquina? Sim. Portanto, não sentes essa necessidade de estar sempre a fotografar? Não, muito pelo contrário. Eu só ando com as minhas máquinas, analógica e agora a nova digital, quando estou de facto a fazer um projeto. E quando estou, é toda a hora. Tipo, agora em Bissau, era desde que acordava até que meditava, tinha sempre as máquinas comigo. Mas depois eu preciso descansar, ou seja, eu tenho sempre o meu telemóvel e eu confesso que adoro o Instagram e que na realidade eu uso o Instagram como um diário
visual do backstage da minha vida, do que é que as pessoas que eu vou encontrando, e eu publico quase todos os dias pequenos apontamentos, é quase como se fosse o meu querido diário. Faço isso com imagens e, portanto, na realidade, se me perguntares, fotografas todos os dias? Sim, fotografo, mas é com, a não ser que seja um dia sem grande interesse, fotografo, mas é com o meu iPhone, tipo, mas com a minha máquina não. Fica guardada para momentos especiais, realmente. E preciso mesmo descansar. Sim, tentas não profanar essa ideia de trabalho, não é? Sim, sim. Há alguma exposição tua que esteja patente neste momento ou que venha a estar? Neste momento não há nenhuma patente que venha a estar. Sim, mas será mais daqui a uns meses. Eu fiz um trabalho o ano passado em conjunto com a Vânia Rovisco em Trás-os-Montes. Aliás, a minha mãe é transmontana e foi uma maneira de eu voltar a Trás-os-Montes, que é um lugar muito especial para mim, que é onde eu passei a minha infância e que moldou muito a minha personalidade, a minha infância nas férias. E então eu fiz um trabalho sobre jovens da zona de Montalegre, ali à volta, e essas imagens entraram num espetáculo da Vânia Rovisco e decidimos agora, porque as imagens apareceram só no espetáculo e em slideshow, então vou expor no Museu de Montalegre, será em setembro. E até lá eu tenho que escrever, tenho que me dedicar à escrita da minha tese. Também vou fazer uma residência artística em Nápoles, em maio, e escrita, estás sentada. Na tua tese sobre? A minha tese é sobre o meu trabalho, de há mais de 20 anos, não é? Com estas questões todas que estamos a falar, mas estou a fazer um trabalho que é um inédito, já comecei há 3 anos, que é sobre um grupo de jovens não binários ou queer em Lisboa, e isto começou porque o meu filho, Kai, quando tinha 12 anos, decidiu confessar-se que era não binário, e isso revolucionou um pouco a minha vida também. Eu que sempre lidei com estes seres maravilhosos, de repente o meu próprio filho tem estas questões, e foi a maneira que eu tive para compreender e estar intensamente e ver o crescimento disso, foi a retratá-lo a ele e ao seu grupo de amigos, e é isso que tem acontecido, e em todos os anos eu faço uma exposição com esse trabalho. Já esteve na Galeria Diferença há 2 anos, este ano que passou foi um projeto da Culturgest, esteve no Museu de Sintra, e vai haver uma exposição final que se calhar não vou revelar o sítio, se calhar vamos aguardar. É isso, melhor, pode não dar boa sorte, é melhor. Sei que vai acontecer, mas nunca se sabe o dia da manhã, não é? Até porque estamos em períodos muito instáveis. Com este les a les, brindamos a quê, Pauliana? Brindamos a este New Age Kids. Então venha de lá esse brinde, tem que haver barulho para ver. Pauliana, muito obrigada por teres vindo aqui ao público, a este Cultas e Vinho Verde. Um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Obrigada. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.